Fala aí, galera. Bem-vindos ao meu primeiro podcast. Estou aqui com o meu convidado, Cauã Pedro. Paz do Senhor, gente. Gente, hoje a gente vai falar bastante coisas aqui envolvendo a mídia, envolvendo as redes sociais, os jovens, o mundo evangélico, o mundo cristão e outras coisas a mais. E desde já quero estar fazendo a primeira perguntinha. Como é que foi chegar até aqui? Como é que foi minha caminhada cristã até chegar aqui? Digo a vocês que não foi fácil, tá? Assim, com muitas lutas. Como eu posso dizer, um jovem improvável para muitos. Né? Muitas pessoas, elas falavam que eu não ia chegar nem aos 16 anos. Mas aqui estou eu, para a glória e honra do Senhor. Com 21 anos, no caminho do Senhor. E 7 anos no Evangelho, esses dias. Né? E não foi fácil. Não foi fácil. Qual foi o ponto de virada na sua vida? Ponto de virada foi me encontrar com Cristo. Foi o ponto de virada da minha vida. Qual a sua história, assim? Então, a história de vida é um pouco. Eu era um jovem muito rebelde, muito revoltado. Gostava de bater nos outros. Gostava de bater nos outros. Gostava muito de bater nos outros. No colégio, eu era dado como jovem que não respeitava ninguém, nem as professoras, nem as diretoras, né? E hoje em dia, realmente, a minha vida mudou. Mudou. Da água pro vinho. Qual foi os maiores obstáculos que você já passou assim e superou? A depressão. A depressão, a ansiedade, ao qual a medicina chegou a dar. E eu tinha câncer, só pra você ter noção. Eu nem sabia que tinha como ter câncer no sangue, né? Uhum. E eu era um jovem muito. Eu ficava dentro de casa fechado, dentro do quarto. Às vezes a minha própria casa falava assim, mas quem é esse jovem aqui? Eles não me reconheciam. Parecia que eu nem morava dentro da minha casa, né? Então, um dos maiores obstáculos da minha vida foi vencer a depressão e a ansiedade. Você teve assim algo mais que você passou, que você tipo, assim, levou aquilo como uma experiência para você? Experiência na minha vida, tem muitas, né? Mas as maiores experiências que eu já tive foi com pessoas. Pessoas assim que me feriram, pessoas que diziam ser meus amigos, mas no final tramavam contra mim. Essas são as maiores experiências que eu já enfrentei. Qual o hábito que você assim, gosta mais de fazer assim, além de ler a Bíblia, algo assim, tipo Então, que ninguém conhece de você assim, você gosta mais de fazer? eu acho que é uma área que ninguém conhece. Né? Eu gosto de jogar videogame, eu gosto. Gosto de jogar videogame, gosto de jogar um basquete. E agora eu também estou no novo esporte, né, que é o boxe. É uma área que ninguém conhece ainda, mas eu estou aí dando assim, os primeiros passos, estou praticando algumas artes marciais, e são essas áreas que eu gosto, além da leitura, né? Se pudesse assim, voltar no passado e mudar algo, tipo assim, você gostaria de mudar, o que você mudaria? Que eu mudaria as minhas condutas. Eu mudaria o que eu fiz no passado, sabe? Eu tentaria ser o máximo um jovem mais calmo, mais obediente, um jovem que soubesse lidar com os problemas. Qual o seu pregador assim, referente? A não ser o Jonathan Carlos, que eu sei. Tem que ser o Jonathan Carlos, né? Vamos lá, pregador de referência. Não, o primeiro de todos são meus pastores. Né? São uma referência para mim, pastor Douglas, pastor Cris, são os pregadores excelentes da palavra, que pregam a verdade. O segundo é o Jonathan Carlos, o terceiro é o pastor Eliseu e o quarto é o pastor Júnior Trovão. Esses são pregadores excelentes que eu pego como referência na caminhada cristã. Então, assim, qual é o esporte, além do boxe, que você mais gosta e além do basquete? Além do basquete, agora você me pegou. Agora você me pegou. Vamos lá. Eu joguei futebol, mas eu não sou muito chegado ao futebol, não, sabe? Não gosto muito. Muita pessoa fala assim, mas todo jovem gosta de futebol, meu Deus do céu. Não, eu não gosto.
Mas um esporte que eu acho legal, além do boxe e do basquete, é o vôlei. Eu acho legal o vôlei também. É um esporte muito legal que eu me identifico com ele também. Qual o sonho que você queria muito que acontecesse? Tipo assim, pra você, você acha que não tem possibilidade, mas assim, no olhar de Deus você acha que Como a gente entende, né? Que os planos de Deus, ele nunca falha. Né? Não é sobre as nossas vontades, né? Não é sobre o nosso querer, porque o homem é notado de falhas. Mas é um sonho que eu entrego nas mãos do Senhor, né? E eu acho que não é impossível, mas ao mesmo tempo eu também acho. Né? Eu queria muito servir o BOP. Né? É um sonho mesmo servir o BOP. Seguir a carreira policial, né? E se assim for a vontade de Deus, né, eu irei alcançar esse sonho. um filme assim que tipo te despertou mais assim, A caminhada, um, um filme. a foto. Esse filme, É maravilhoso. esse filme ele veio me despertando. E pra você ver, um jovem, né, que tipo, assim, as pessoas não davam nada pra ele, achavam que ele não ia conseguir. E no final, né, mostrou um Tem mais um também que é. testemunho. Não sei se você já assistiu esse, que é A Cabana. Acho que já, mas assim, não Esse lembro. também é muito bom. Esse é muito bom. E aquele do militar, eu acho que é Até o Último Homem, é esse? Isso. Até o Último Homem. Caraca! Esse também é Enfrentar a muito bom. guerra sem armas, sem nada, somente a Bíblia. Esse é muito bom. Não pegou nenhuma arma, apenas venceu a guerra toda com o Senhor. E salvou todos. E salvou tudo. Porque ele conseguiu E o incrível de tudo do filme é que é uma história baseada em fatos reais. tipo assim, uma paixão em algo que te fez aproximar mais de Cristo. Assim. Então, eu vou dizer que para vocês, eu tenho que explicar como me aproximei de Cristo para chegar nisso. Mas foi bem tenso como eu me aproximei de Cristo. Certa feita eu estava em ligações com os amigos no WhatsApp e eu acabei dormindo numa ligação e tinha uma jovem que ela tinha visão espiritual. E ela disse assim, Cauã, quando eu acordei, ela falou, Cauã, eu vi algo atrás de você, sabe? E ela explicou como ela viu, como era, e naquele dia eu senti essa presença imunda dentro do meu quarto, sabe? E eu tomei uma decisão, eu falei, eu vou me levantar amanhã, a primeira coisa que eu fiz, eu fiquei com medo, gente. Fui dormir no quarto da minha mãe, com medo, sabe? Eu falei assim, no dia de amanhã eu vou procurar uma igreja. Eu cheguei a um homem de Deus, e ele chegou na minha vida e ele falou, não, vamos lá na minha igreja e tudo mais. Eu expliquei para ele o que aconteceu. Ele falou, vamos na minha igreja, vai fazer uma oração para você. E ele lançou uma palavra profética na minha vida. Ele disse, filho, olha, eu ainda vou ver você de terno e gravata e com uma Bíblia debaixo dos seus braços e você pregando e a palavra de Deus dentro do seu coração e você vivendo essa palavra. E para a honra e glória do Senhor, essa profecia ela se cumpriu. Hoje em dia ele me vê passando na rua de terno e gravata, com a Bíblia debaixo dos braços e pregando a palavra de Deus e a palavra dentro do meu coração. Então, o que me encarregou a tomar esse amor pelo Senhor, a tomar essa paixão pelo Evangelho, né? A ficar fascinado com as coisas do reino de Deus, foi eu vivendo experiências com o Senhor, sabe? Porque no primeiro amor, a gente entende, no primeiro amor ali, aquela busca que você está ali, nossa, em fervente oração, em fervente busca, né? Você acaba tendo grande experiência com Deus. Então essas experiências veio marcando na minha vida, sabe? E eu vim sempre querendo viver mais experiências com o Senhor, porque a vida de um cristão é essa, né? É não se conformar a não ter experiências com Deus. Um cristão ele tem que viver experiências com o Senhor. Então, todas as experiências que eu tive com Deus me carregou, entendeu? A ficar fascinado com as coisas do reino de Deus. E me apaixonar cada vez mais por esse Jesus cheiroso. Isso aí. Você tem que sair do país para fazer algumas coisas. Então, ou tipo assim, do estado, assim. a promessa é essa, né? A promessa é sair do Brasil. A promessa é essa. Já foi entregue na minha vida, né? Eu não irei ficar apenas no Brasil. Eu espero que essa promessa ela venha a se cumprir. Eu entendo que Deus ele decreta uma promessa nas nossas vidas quando ele fala, Stephanie, você vai sair do Brasil, vai louvar fora do Brasil.
primeira coisa que a gente toma no coração é ficar ansioso, né? Nós ficamos ansiosos com aquilo se cumprir rápido. Quando isso vai se cumprir? Eu quero viver isso. A gente entendemos que o tempo da promessa de Deus, primeiramente tem que haver um posicionamento nosso. Nós temos que se posicionar para alcançar essa promessa. O que eu estou querendo dizer? Se alinhar, certo? Se alinhar com a promessa. Abraão, o Senhor disse para ele, olha Abraão, tu sai da tua parentela, sai da terra do seu pai, sai do meio dos teus pais e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Abraão ele se alinhou com essa promessa. Abraão ele entendeu que ele tinha que largar alguém, a sua parentela. Ele tinha que largar aqueles que ele amava para alinhar nessa promessa. Então, eu digo para você que a promessa ela tem que haver um alinhamento. Se Deus prometeu, primeiramente você tem que se alinhar com ela. Se Deus prometeu que você vai louvar, que você vai sair do Brasil, que você vai afora, ser uma grande levita, comece a louvar. Comece a treinar playbacks. Se Deus prometeu que você vai sair do Brasil, vai pregar a palavra, comece a meditar mais nessa palavra. Comece a se saciar mais da palavra de Deus. Saber, né, que tudo que Deus faz é perfeito. Então, tipo, se Deus te deu a promessa e lá na frente vai cumprir, mas tudo no tempo dele. Mas hoje muitos jovens não estão esperando o tempo, né? Não estão esperando o tempo. Né? Acontece várias coisas. Mas, tipo, quando Deus ele dá a promessa, ele cumpre, mas é no tempo certo que ele faz. Isso é bom. Tem promessa de Deus, faz tudo direitinho. Se aproximou de alguém, tipo assim, que você achava que não ia se aproximar, por causa, tipo assim, do evangelho, por muita gente quer criticar? Então, vou falar para você. A maioria das pessoas que eu me aproximei, tipo assim, eles me aceitaram do jeito que eu sou. Eu vejo que eles aceitaram minha religião super bem. Eu nunca tive problema com isso, graças a Deus. Me aproximar de uma pessoa e eles não me aceitaram, sabe? Mas sim, já teve pessoas que questionaram, sim, é o famoso bate a cabeça, né? Não concorda com certas coisas que eu falo, entendeu? Eu tento explicar e mesmo assim bate a cabeça. E eu deixo dessa forma mesmo, que é jogar pérola aos porcos, né? Quantos anos você começou a seguir a Cristo? Assim? Então, você firmou mesmo, assim? Eu me converti, eu ia na igreja, eu frequentava a igreja, mas nunca me firmava. Aos meus 14, 16 anos, e até mesmo aos 13 anos. Então, eu ia na Madureira, na Assembleia, lá na Barra 3, e, tipo assim, eu só ia para fazer visita. Parecia que eu ia me firmar e depois eu distanciava da presença de Deus. Eu não conseguia ter um firmamento com Deus. Era a famosa fala do jovem. Eu ainda sou novo e quero viver ainda. Eu quero viver. É a fala de muitos jovens. Né? Então eu me converti foi em 2019. 2019 eu me converti, né? Comecei a dar os meus primeiros passos, comecei a firmar na presença de Deus, comecei a ter experiências com o Senhor. 2020 eu comecei a instrução de batismo, decidi batizar, e em 2021 eu me batizei. Eu fiquei na instrução de batismo até 2020. 2020 todo. Em 2021 eu me batizei na Assembleia de Renúncias lá em Porto Real. E eu me firmei. Então, em 2019 eu comecei a dar os meus passos, mas eu falo que eu me firmei mesmo na presença de Deus foi em 2020. O que os seus pais são para você? Meus pais para mim são referências. São exemplos de homens. Né? Eu olho para meu pai assim, eu falo para meu pai que eu nunca vou chegar ao nível dele. Por mais que eu faça tudo, trabalho, faço isso, faço aquilo, eu nunca vou ser idêntico ao meu pai, porque pensa no homem guerreiro. Para mim, ele é motivo de orgulho. Minha mãe também é uma batalhadora. É um exemplo de mulher, é um exemplo de mulher virtuosa, de uma mulher corajosa. Sempre deu o máximo para os seus filhos, sempre lutou para os seus filhos, né? Nunca deixou faltar nada para os seus filhos, nunca deixou faltar alimento, nunca deixou faltar nada em casa, igualmente ao meu pai. Eu agradeço a eles pelos ensinamentos, né? Foi um ensinamento bem rico, mas eu agradeço a eles, né? E falo para a juventude, aí, obedeça o pai de vocês, porque isso é crescimento para vocês. Agora vocês não podem olhar dessa maneira. Muitos jovens falam, mas meu pai me corrige, meu pai puxa minha orelha, mas meu pai é chato. Lá no futuro, quando você chegar na sua idade, dos 30, dos 20, lá dos 25, você vai agradecer pelas correções do seu pai e de sua mãe.
Tipo assim, você já renunciou a algo que pra você foi muito difícil deixar Então, de fazer? a minha primeira renúncia foi na minha convicção ao Evangelho, quando eu me converti. E a primeira renúncia que eu tive que fazer foi o cabelo. Eu tinha um cabelo imenso. Você chegou a ver o de cabelo encaixeado, mas na época que eu me converti era maior ainda. Chegava aqui, ó, o meu cabelo. Era um breque bem encaixado mesmo. E o pastor falou assim, filho, você vai se batizar, mas você vai ter que cortar esse cabelo. E eu fiquei assim, Senhor, mas logo o cabelo. E eu tentei arrumar um jeitinho. Falei assim, pastor, posso cortar quantos dias? Daí ele falou, corta, deixa mais ou menos curtinho até aqui, assim, no meio da testa. Aí eu fui e cortei. E, então, essa foi a primeira renúncia bem difícil para mim. Foi uma renúncia bem difícil, mas bem difícil mesmo. Mas, tipo assim, não quer dizer que tipo, você vai ser obrigado a deixar de fazer aquilo. Deus vai tocar no seu coração. Né? Creio que Deus tocou no seu coração também. Mas, tipo assim, a Bíblia fala que Deus, ele não deixa ninguém, né? Tipo assim, mas isso foi uma escolha dele também, porque ele viu que realmente ele precisava renunciar, né? E muita gente hoje também. Ou era aquilo, né? Como o pastor falou, para você se batizar, você necessitava de cortar o cabelo. Como ela disse, não foi uma obrigação, sabe? Ele não obrigou, mas no meu coração, assim, eu tava um pouco assim, poxa, eu vou ter que cortar, mas eu queria me batizar. Então foi a primeira renúncia que eu fiz. Eu cortei o cabelo e me batizei. Porque muitas vezes hoje os jovens hoje acham que assim, a gente é muito obrigada a fazer isso, mas não é obrigado. Ele dá o conselho e cabe a gente pegar ou não, se a gente querer ou não, entendeu? Mas tudo isso Deus vai tocando no nosso coração também, então é isso. E hoje em dia você pode ver que eu só ando com cabelo curto, né? Isso. Foi uma renúncia mesmo. Eu ainda cheguei a ter um tempo de cabelinho um pouco cacheado, um pouquinho grandinho, né? Mas depois Deus ele veio tratando isso dentro de mim, ele foi mostrando a dificuldade que era. Às vezes eu estava numa correria, tinha que ir para a igreja, aí eu lá com o cabelo, arrumando o cabelo. Aí Deus falou comigo, que já, esse tempo já passou. Né? É como a palavra de Deus mesmo fala, né? As coisas de menino ficam para trás. Entendeu? Hoje você é um homem, você fala como um homem, pensa como um homem e age como um homem. Então, eu renunciei o cabelo, cortei o cabelo. Hoje em dia eu tô aqui, cabelo curto, né? Não me atrapalha em nada, né? Eu sou feliz desse jeito mesmo. Já me acostumei, para falar a verdade, já me acostumei. Eu tomei um costume com cabelo curto, no início foi um pouco bem difícil. Ficou diferente. Ficou diferente. Quando eu cheguei na igreja, todo mundo falou, meu Deus, agora dá para ver o seu rosto. Dá para ver a sua face. Assim, atualmente, o que você faz na igreja? Você faz o seu ministério, além, né, de pregar? Então, eu falo que eu sou um pouco bombril, né? Bombril. Eu falo que eu sou um pouco bombril. Eu estou um pouquinho aqui e do nada eu estou em outro lugar, entendeu? Eu fico muito na sonoplastia, na área do som, né? Mas hoje em dia eu estou um pouco devagar na sonoplastia, né? Tem outros obreiros também ali são treinados, outros obreiros que estão ficando ali também, mas eu trabalho na área de intercessão, entendeu? Também já trabalhei também na área de libertação, e, como ela disse, na área de pregação, né? E um dos maiores serviços na casa do Senhor, que é servir. Eu sirvo com carinho, com amor à obra de Deus. Sempre aqui arrumando alguma coisinha, limpando aqui, arrumando ali, arrumando aqui. Né? E é gratificante você ajudar na obra de Deus. Eu falo que um dos maiores crescimentos na minha vida, Esther, os maiores crescimentos que eu tive na minha área ministerial e na minha vida como um homem, foi ajudando na obra de Deus, sabe? E falo para vocês que Deus me abençoou muito. Porque enquanto você cuida daquilo que é de Deus, Deus ele cuida daquilo que é seu. Enquanto você tem compromisso com a obra de Deus, compromisso com as coisas do reino, Deus ele vai ter compromisso com você. Porque a gente entende, se eu não tenho compromisso com Deus, como é que eu vou esperar que Deus ele venha ter um compromisso comigo? Então, são essas áreas que eu sigo, né? Também sigo muito também na área de oração, né? Sempre tem alguma pessoa ali pedindo oração. Chegou pedido de fora, né? Pedindo oração para mim, Rio de Janeiro, e sempre ali intercedendo por essas pessoas. Eu peço. Porque todo mundo precisa de oração hoje em dia, né? É muito mais saúde mesmo. É muito difícil a gente deixar de orar. Ainda mais hoje ainda é jovem, né? Mais do que jovem. Porque hoje os jovens realmente, muitos hoje estão querendo, né? Tirar até mesmo os que estão dentro da igreja para fora, entendeu?
Por isso que nós temos que ter muito carinho com os jovens. É verdade. O que são os seus pastores para você? Os pastores, vamos lá. Sempre quando eu olho pro meu pastor assim, né? Eu olhando com os meus olhos, né? Com os olhos humanos, mas também com os olhos espirituais também. Eu olho para o meu pastor e vejo um homem de Deus, uma referência nessa terra para mim. Chego a dizer que eu olho para a van dele e eu falo assim, no futuro, se Deus me levantar como um pastor, se eu for um pastor no futuro, eu vou querer ser como ele. Eu vou querer pegar, ter uma van, pegar os irmãos, botar os meus obreiros para trabalhar na obra, para não vou buscar a irmã lá na Cidade da Alegria, vou buscar a irmã lá em Porto Real e deixar os obreiros trabalhando. É um homem de Deus. É um homem que carrega uma fé inabalável. É um homem que, em meio às circunstâncias, em meio às adversidades, em meio às batalhas, é um homem que eu nunca vejo desistindo. É um homem que confia em Deus, que a sua confiança sempre está em Deus. Né? É um homem ao qual você pode ver que tudo, às vezes, está difícil para ele, mas você chega nele e pergunta, e aí, pastor, como que está? Ele chega, eu estou na bênção. É um homem que tem uma plena confiança em Deus. E falo para você que é um homem que me ensinou muitas coisas. Meu pastor é um homem que me ensinou muitas coisas. Ele me ensinou a como ser um obreiro, ele me ensinou a como andar nos caminhos do Senhor, porque o dever de um pastor é exatamente esse, né? É direcionar vidas ao reino do Senhor. E eis aí um homem de Deus, eis aí um homem usado por Deus, é um homem que prega a verdade, é um homem que ele não coloca nem B, nem C na palavra de Deus para agradar ninguém. Se vai desagradar, reclame com Deus. Mas ele prega a verdade. É a minha pastora. É um exemplo de pastora. Né? Sempre alegre, sempre ali pulando, extrovertida. Né? Você mesmo vê, sempre quando você passa ali, ela chega em você ali alegre. Vem cá, Esther. Abraça todo mundo, né? Eu falo que é uma mãe que tem um grande carinho pelos seus filhos. Né? É uma mãe que abraça os seus filhos com todo o amor, com todo o carinho. E também és uma mulher de Deus, uma referência nessa terra. Eu falo que esse casal, para mim, é uma referência. No futuro, né, quero estar desta maneira. Subir em cima do púlpito, como a minha pastora faz, como o meu pastor faz, né? Fala, ó, esse aqui é meu pastor, a bênção de Deus, meu esposo, um homem lindo aqui, e como o pastor também faz. Isso aqui é minha bênção, isso aqui é a minha esposa, vaza de Deus, mulher valiosa perante ao Senhor. Então, eles são exemplos para mim. São exemplos que me conduziu a caminhos grandes, né, na presença do Senhor. E sempre tem me corrigido também. Eu agradeço pelos puxão de orelhas, porque nós somos falhos, né? Eles sempre estão ali, Cauã, ó, entra no eixo aí, se acerta um pouquinho aí, um puxão de orelha, né? Mas eu falo para vocês, eu sei que vocês vão ver esse vídeo, eu tenho a certeza que eles vão ver, né? Mas falo para vocês, pastores, vocês são bênção de Deus na minha vida, eu amo vocês, viu? Tipo assim, eu vi que vocês foram numa vigília. Eu falei assim, gente, eu queria tanto ir nessa vigília, porque fui abençoada. Só pelo vídeo, foi abençoado. Ali no momento ali, o que você sentiu aí, desde o momento que você entrou? Da vigília que nós foi agora junto à igreja, a caravana da igreja toda. Então tem muita coisa para contar da vigília. Tem muita coisa para contar. Sempre quando eu vou em vigília, eu falo que é um alimento para mim. A vigília, ela dá força ao cristão. Corinho de fogo, ali você sente o calor dos irmãos, ali, o amor, os irmãos chacoalhando. Eu gosto muito disso. Chegar numa igreja, você vê a humildade da igreja, o carinho, as pessoas acolhendo você, né? As pessoas te abraçando, dando paz do Senhor. E quando eu cheguei ali, era um povo muito humilde, né? Foi no quilômetro de Santana, um povo muito humilde ali, uns membros muito, muito humildes ali. E chegamos lá, né? A glória desceu, começou ali os louvores, as palavras, né? Os jovens teve oportunidade, as irmãs teve oportunidade, os varões teve oportunidade, e ali o pastor teve a oportunidade dele. Aí eu fui tomar um café, olha isso, fui tomar um café lá fora, o pastor chegou em mim e falou, filho, olha, eu vou ter uma oportunidade 11 horas. Depois de mim tu se prepara que tu vai pregar, porque o pregador não vem. Gente! Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu vou trazer a palavra. Já foi preparado? Estava preparado já estava preparado ali com a palavra. Mas só pra verdade, todo cristão tem que andar preparado, porque a gente não sabe o momento, nem né? a hora. Nem a hora. Eu fechei o meu olho e falei, Senhor, me direciona uma palavra. E o incrível, que eu comecei a prestar atenção na vigília, do início até o fim, Deus ele veio confirmando a palavra.
porque ele estava falando muito sobre testemunhos e milagres e fé. Então Deus ele confirmou uma palavra comigo. E ele confirmou uma palavra a respeito da fé. Eu falei assim, Senhor, e ele me deu uns bolsos. Então já peguei o celular, comecei a escrever os bolsos ali e falei, Senhor, vai ser essa palavra. Na hora ali? Na hora. Eu comecei a escrever, falei, Senhor, agora vai ser essa palavra. Então, aí o pastor, no final, ele falou um pouquinho sobre a fé. Aí eu, glória, vai ser essa palavra mesmo. Subi em cima do púlpito com aquele tremor, claro, arrumando a gravata, porque eu fico toda hora assim, ó, arrumando a gravata. Toda vez que a gente sobe, toda hora. Sente aquele frio na barriga, aquele arrepio, ou fala, meu Deus, será coça que a cabeça, vai? fica, meu Deus do céu, como é que vai ser, meu Deus. Mas depois que você começa a dar lugar ali em cima do púlpito, depois que Deus ele começa a ministrar no seu coração a palavra, aí fica mais tranquilo, mas aquela tremedeira ainda fica ali ainda. Eu aprendi muito a controlar isso, né? Porque o pregador ele não pode mostrar que ele está negociando. Ele tem que passar uma segurança para a igreja, né? Mas muitas das vezes eu estou assim, ó, por dentro. Estou tremendo tudo, mas trazendo uma segurança. Mas diz que o temor de Deus é bom, né? É bom. Quando a gente pode sentir isso, porque a gente está realmente temendo a Deus. E algo que nós temos que se preocupar hoje em dia é perder o tremor. Se você perder o tremor, se preocupa com isso. Você sobe no púlpito e fala, eu vou pregar uma mensagem, vai cair fogo, eu faço, acontece. Se eu coloco a mão no microfone, acontece. E cai não é sobre nós, é sobre Deus, entendeu? Ele que vai nos usar. Não é nada sobre mim, não é nada sobre a Stephanie, não é nada sobre você, mas é sobre o próprio Senhor, sabe? Então esse tremor ele é necessário na vida do cristão. Não só na vida do pregador, não só na vida dos obreiros, não só na vida dos pastores, mas em si, na vida da igreja toda de Cristo. É necessário ter esse temor. Nós estamos vivenciando um tempo que exatamente as pessoas estão perdendo esse tremor, entendeu? Pessoas que estão dizendo assim, olha, a Stephanie está louvando, mas se fosse eu lá louvando, ia ser totalmente diferente. O fogo ia cair, ia ter vidas sendo batizadas. É uma pessoa que está falando dela mesmo, mas não está falando do Senhor, entendeu? Ó, se o Senhor quiser, se assim for a vontade de Deus, se eu subir naquele púlpito e vidas ser batizadas com o Espírito Santo, se eu ganhar almas para o teu reino, vai ser para a glória e honra do Senhor. Nós precisamos desse temor. E a Bíblia fala que a gente tem que temer a Deus, amando o inimigo. Mas muitas vezes hoje as pessoas estão tendo medo até mesmo do inimigo. É verdade. Estão com medo de até mesmo de ir para o inferno, né? Essas coisas. Mas tipo, a gente sabe a verdade, né? Que Jesus é o único caminho. Mas muitos hoje estão esquecendo disso, estão deixando o medo entrar no coração, estão deixando a dúvida entrar no coração. E a palavra de Deus sabe que nós temos, né? Ter a firme certeza da nossa salvação. Sim, é verdade. É uma coisa que, como você falou do medo, uma coisa que tem impedido muitas pessoas, até mesmo de vivenciar uma experiência com Deus, viver uma experiência com Deus, ter algo extraordinário com Deus, por conta do medo. Muitas pessoas estão sentindo medo. Ah, eu recebi uma oportunidade de falar de Cristo. Eu tenho medo de falar de Cristo. Ah, eu recebi a oportunidade de pregar. Eu tenho medo de pregar. Gente, pregar. Mas pregar a palavra, gente, não é difícil. Não é. Literalmente não é. Você falando do seu testemunho, você já está pregando uma palavra. Você falando, olha, Jesus te ama, você já está pregando uma palavra. A gente vê vidas que estão passando na rua. Deus está falando pro irmão, fala que eu amo ele. E a pessoa está assim, eu tenho medo. Não. O que esse irmão vai falar? O que essa pessoa vai pensar de mim? O que essa pessoa vai fechar a cara para mim? Apenas fala. Apenas fala, olha, bom dia, irmão, Jesus te ama. Bom dia, irmão, Jesus ama você. Bom dia, jovem, Jesus ama você. Porque este medo que nós sentimos, este medo que vem no nosso coração, é para nos impedir. O exemplo foi Pedro, quando ele caminhou na água com Jesus lá no Evangelho de Mateus 14. Ele caminhou com Jesus, mas sentindo o vento forte, ele teve medo e começou a afundar. Então ele viveu uma experiência com Deus. Sim, viveu uma experiência extraordinária, Stephanie, porque a Bíblia fala que existem dois homens que andaram sobre as águas. E esses dois homens são Pedro e Jesus. Mas ao decorrer de um tempo, o que ele sentiu? Medo. Eu andei, mas senti medo. E Deus foi lá e falou para ele, né? Homem de pouca fé. Homem e de hoje pouca muitos são agindo assim, de pouca fé. Esses dias na igreja, minha irmã foi lá fez a palavra, assim, nós cristãos, nós temos que ter a firme certeza da nossa fé. Nós temos que deixar a nossa fé maior e o medo menor. Então, Deus tem que ter fé. Normalmente eu preguei na vigília,
eu preguei muito a respeito da fé. As pessoas falam assim, eu tenho fé, mas eu vejo que a fé, ela tem que nos carregar. Ela que tem que nos carregar. Não é eu que tenho que ter ela que tem que me carregar. E a fé, eu falo que vai parecer uma heresia, mas eu falo para você que a fé não existe. Sabe por causa do quê? Porque você não está vendo algo acontecendo natural. É um exemplo. Me fala um sonho seu aí. Ai, tem vários. Ministrar para fora. Ela não está vendo isso. Não está vendo. Mas eu tenho a certeza que a Stephanie, ela fica na casa dela, ela pega o controle e começa. Nossa! É isso, Senhor. Senhor, é dessa maneira, Senhor. E fica imaginando milhares de pessoas ouvindo ela ministrando. Eu fico imaginando. Ela não está vivendo aquilo, mas ela está ativando a sua fé. No momento, ela não está vivendo aquilo, mas a fé que está ativa na vida dela pode fazer isso acontecer. Entendeu? Porque a palavra de Deus mesmo diz, por mais que a sua fé seja de um tamanho de um grão de mostarda, é o que ele está dizendo. Tem gente que fala assim, mas eu tenho uma fé muito pequena. Um grão de mostarda é pequeno. Se você pegar um grão de mostarda, é pequenininho, gente. É pequenininho. É o Senhor dizendo, por mais que seja de um grão de mostarda. Se você dizer para esta montanha que ela se mova para um lado e para o outro, assim ela vai se mover. O que ele está dizendo? Para mim não existe fé pequena e nem fé grande. Você tendo fé, para mim já é fé. É o Senhor dizendo isso. É forte. E a fé, ela traz isso. Ela traz aquilo que não existe, aquilo que você não está vivendo, aquilo que aqueles que estão ao seu redor não estão vendo. Por isso que eu falo que o cristão é um povo doido. Porque você vê cristão passando na frente de um carro e ele está ali. Senhor, esse carro vai ser meu. Senhor, esse carro é que eu vou ganhar esse carro. Aí o povo que está do lado fala assim, mas você não tem nenhum real na sua conta. Mas ele tem uma fé. E isso já vale o bastante. Eu posso não ter esse carro agora, mas a minha fé vai fazer que eu alcance este carro. Eu tenho a certeza que o povo que vai ver esse vídeo aqui, esse podcast, alcançou muitas coisas através da fé. Alcançou muitas coisas através de uma fé ativada. E se você está com uma fé pequena, se você está com uma fé morta, se você já não tem mais aquele fervor na fé, Deus ele te convida para que você venha ativar essa fé novamente. Porque através da fé nós alcançamos o sobrenatural. A medicina não explica a fé. Os médicos não explicam a fé. Entendeu? O médico fica desesperado. Mas como aconteceu? Estava com um problema no corpo. Estava com câncer. Como é que esse câncer sumiu? Estava com um problema na perna. Como é que essa perna melhorou? Mas é a fé. É a fé. É uma fé de uma igreja que está em oração. É a fé de uma família que está em oração. E a fé de uma pessoa que está ativa. Você lidera jovens, né? Sim. Como é que é liderar? Eu sei que eu já passei por um momentinho ali naquele dia, que eu vi como é que é, mas assim, eu não vi você assim. A Stephanie participou de uma das aulas minha da EBD e ela viu ali. Lembrando, são meninos maravilhosos, né? São bênçãos. São bênçãos. Ela viu ali a dinâmica da aula como é. Mas é uma juventude muito abençoada, eu amo meus jovens. Muitas vezes também eles brigam comigo, fecham a cara para mim. Eu preciso aprender muito, ser o melhor líder para eles. Eu oro muito para que Deus ele venha me dar essa direção, porque eu vejo falhas em mim. Entendeu? Como aquele dia eu perguntei para elas, você lembra? Então, eu vejo falhas em mim. Mas eu amo essa juventude, eu amo liderar eles. Eu falo que eu tenho um grande carinho por essa geração, por esses jovens. Eu não vejo jovens perdidos, mas eu vejo jovens que serão levantados, entendeu? Que estão sendo levantados nessa geração para alcançar almas para o reino de Deus, para avivar uma geração, para avivar esta nação. Porque eu gosto de jovem porque lidar com jovem é algo maravilhoso. Tem gente que não gosta. Você é jovem. E eu sou jovem. Tem gente que não gosta. Tem gente que acha tipo assim, que é impossível um jovem liderar outros jovens. Tem gente que acha que é impossível. E tem gente que fala que jovem é complicado. Sim, cabeça de jovem é complicado. Ainda mais quando está ali na sua faixa dos 13, 14. Porque eu já fui jovem e eu fui complicado. E até hoje também sou um pouco complicado, né? Sou um pouco complicado. Quem não é complicado? Já fui um jovem lá dos 13. Hoje eu tenho 21 anos. Ainda continuo sendo jovem, como ela disse. Mas já fui um jovem bem irritante, bem chatinho. Pra mim, jovem até 22. Tem gente que fala que até os 30. Eu já não sei. Eu acho que até uns 25, 26. Até uns 25. Chegou aos 25, eu já não sou mais jovem, não. Mas muitos falam que também jovem até quando casa. Tipo assim, depois que casou já não é mais jovem. Não é mais jovem. Mas eu gosto de lidar com jovens, ainda mais quando um jovem ele está no fervor, que ele está com aquela sede,
Cauã, eu quero buscar. Cauã, eu quero orar. Cauã, eu quero conhecer mais a Deus. E é mais fácil lidar com esse jovem, é mais fácil lapidar esse jovem, entendeu? E esse jovem, ele se torna um jovem tão avivado que ele acaba avivando aqueles que estão do lado dele. E acaba me avivando também. Então, como a pergunta dela, como eu lidou com os jovens, como é? Falo para vocês, é bom, é muito bom lidar com a juventude, mas também é um pouco complicado. Não vou esconder essa parte, né? Quando eu fui levantado como jovens, foi em 2020, 2022, que eu fui levantado como jovem, líder de jovens, perdão, como líder de jovens. E na primeira vez que a pastora falou, você vai ser líder de jovens, aquela tensão. Aí os jovens bateu o palco e falou, glória a Deus, vai ter mais um líder. E tinha 2 líderes, 3 líderes no caso, eu, a pastora e a diaconisa Ana. E quando me levantaram, eu fiquei, Deus, como é que eu vou liderar essa juventude, Senhor? Aí veio um monte de Pai, perguntas como é que eu vou direcionar essa juventude, Senhor? Como que eu vou conduzir essa juventude? Juventude gosta de festividade, Gosto. de atividade. E eles cobram muito gincanas com eles, movimentação com a juventude, porque o líder de jovem ele precisa disso, entendeu? Ele precisa trazer a juventude para mais perto de Deus, sabe? De uma forma ou outra, seja numa leitura, seja no meio de uma gincana, seja no meio de como eu falo, uma noite no cinema, entendeu? Vamos no cinema, aí você conversa com os jovens, você tenta saber o que os jovens pensam, o que os jovens, que passa no coração dos jovens. Esse momento com o líder e com os jovens é necessário, eu vejo que isso é necessário, sabe? Eu preciso fazer muito mais isso com a minha juventude, muito mais isso com a juventude que eu lidero, mas eu falo para você que quando eu fui levantado como líder, a dúvida bateu muito forte no meu coração. Falei, Senhor, será que é isso mesmo? Será que é isso que o Senhor quer que eu faça? E depois Deus ele foi dando algumas visões, algumas direções. Hoje em dia eu lidero uma juventude, tem uma juventude aí que é bem alicerçada com Cristo, graças a Deus, né? Sempre tem uns ali que dá um pouquinho de trabalho, vai dar um puxãozinho de orelha, coloca no eixo. Olha ele falando, eu tô falando vai dar um puxãozinho de orelha e coloca no eixo ali novamente, né? Mas eles são bênçãos de Deus, são bênçãos na minha vida, eu amo essa juventude, eu amo cada um dos jovens ao qual eu quero, tenho um carinho imenso por vocês fiquem sabendo disso, viu? Amo vocês mesmo, tá? E é isso. O que você acha, assim, os jovens da mídia atualmente? O que você acha deles? Assim, Da mídia... envolvendo tudo. Mídia social, essas coisas. Então, eu sigo uma juventude, eu sigo alguns jovens no Instagram, no caso você está falando de mídias de redes sociais, Isso. jovens que estão ali trabalhando no evangelho, Isso. jovens que estão ali. Então, eu sigo um jovem, e o nome dele é Luiz Felipe. É um jovem, a referência também até para mim esse jovem. É uma benção de Deus esse jovem. Eu acho que eu acho que ele é de São Paulo, não sei. Mas é um jovem que é uma benção de Deus também. Não, acho que é do Rio. Do Rio de Janeiro? Então é um jovem que é uma benção de Deus também, um pregador do evangelho. Diz ele que apostou com o pastor, entregou uma coisa pra ele. É um jovem que ele também gosta de Jonathan Carlos. É esse mesmo. É esse mesmo. Então, é um jovem que eu vejo assim que ele tem se levantado, que Deus ele tem levantado esse jovem com poder e glória nessa nação. É um jovem que tem se levantado com o propósito de avivar. Falo que é um jovem avivalista. É um jovem que tem levantado os caídos, é um jovem que tem avivado os que estão fracos na fé. É um jovem que tem também, Deus tem apresentado ele. Deus tem apresentado ele de uma tal maneira, porque eu sigo ele, eu tenho visto. Deus tem apresentado ele de uma tal maneira às nações, e isso é motivo de adorar o nome do Senhor. Ver um irmão crescendo na graça, crescendo ali no conhecimento e também crescendo na fé no nosso Cristo Jesus. Mas essa geração de hoje, eu falo que tem uma geração também que está bem corrompida. É uma geração que está bem corrompida, que não tem base da palavra, que não tem contexto da palavra, entendeu? Tipo, pega ali para pregar, mas não, realmente não. Só pega ali e prega, e às vezes pega algo que está fora do contexto da palavra e traz para o povo. Entendeu? Então isso está acontecendo muito hoje em dia também. Eu vejo que o inimigo ele tem induzido muitos jovens, entendeu? Ele tem iludido muitos jovens também, tentado ao máximo tirar a juventude da igreja, tirar os jovens de dentro da igreja, tirar os jovens desse caminho da pregação, porque uma coisa é linda você ver um jovem sendo levantado e estando ali exercendo a sua área ministerial, o seu chamado. Para muitos jovens não vai para frente, né? Para muitos jovens não vai fluir. Mas eu falo para você, é algo tão lindo quando você vê um jovem se levantando. Eu gosto muito de ver jovens pregando. Eu dou ouvidos mesmo, paro meu ouvido e fico ali sempre ouvindo.
É maravilhoso mesmo. Ver o grau de intimidade dessa juventude. Né? Então, o inimigo tem tentado tirar isso dessa geração. Tem tentado tirar isso da nossa juventude. Mas é isso aí. Tipo assim, me fala uma parte da mídia que você acha que é boa e uma parte da mídia que você acha que assim, não é boa, que é ruim. Assim. Então, eu falo que a mídia, né, no caso a rede social, nós temos um grande poder que é isso aqui, o celular. Hoje em dia você vê que o celular ele tem tomado a frente de quase tudo. Você pode estar fora do Brasil, o celular ele consegue alcançar. Né? A gente vê que o celular ele tem sido uma arma poderosa. Né? A mídia tem sido uma arma poderosa. Mas eu vejo que a mídia ela tem sido uma área também de abençoar, entendeu? Com palavras, com orações, com louvores, levitas aí abençoados, pregadores abençoados, mas a mídia também às vezes tem sido usada para uma área de confronto, entendeu? Para confrontar outras igrejas, para confrontar outros pastores, para confrontar outras lideranças, para confrontar outros pregadores, outros levitas. É uma área que eu não gosto da mídia, é ver cristãos no meio evangélico, entendeu? Arrumando discussões na mídia, arrumando briga no meio da mídia. Ah, mas é por conta disso. Ah, mas é por conta daquilo. Mas é por conta dessa maneira. Eu vejo que isso é uma imaturidade espiritual. Eu vejo que é uma imaturidade. Né? Mas nós temos essa arma poderosa. Entenda que a mídia ela tem os seus valores, mas ela também tem os seus defeitos. Ela tem a sua área boa, como ela disse, mas também tem a sua área ruim. Se você não saber usar a mídia de uma maneira certa, se você não saber usar a sua influência, o seu conhecimento, se você é um homem influente na mídia, se você é um homem conhecido na área evangélica ou nas áreas de vídeos, né, de gravações, né, estou certo nas áreas de gravações, que você venha usar essa mídia de uma forma correta, que você venha usar este meio de alcançar vidas de uma maneira correta. Porque tem gente que tem usado até mesmo para amaldiçoar outras pessoas, para acabar com a vida de outras pessoas. Mas tem pessoas que acabam tirando a sua própria vida por conta da mídia, que acaba tirando a sua própria vida por conta de um comentário, por conta de algum post, por conta de alguma foto, por conta de algum vídeo, e acaba aquele sentimento entrando no coração, aquela pessoa acaba se achando que é inútil, aquela pessoa acaba se achando que não vai ser nada, aquela pessoa acaba se achando que não é bonita, que é feia, que é dessa maneira, e entra um sentimento de pequenez, de decadência na vida da pessoa, que a pessoa acaba tirando sua própria vida. Mas agora, se você usa essa rede social de uma maneira certa, para abençoar, para pregar, para ganhar almas para o reino, entendeu? Para trazer o evangelho. Claro que tem vários tipos de pessoas que gravam vídeos. A gente grava vídeos de maneiras diferentes, a gente grava vídeos, igualmente o Léo, seu amigo, né? Ele grava vídeos de uma forma diferente, mas ele não grava vídeos para desmerecer ninguém, entendeu? Para prejudicar ninguém, viu? Então, que nós venhamos usar a mídia, a rede social de uma maneira correta. Nós temos que aprender a usá-la de uma maneira correta. Não para matar ninguém, não para ferir ninguém, não para acusar ninguém, não para deixar ninguém ferido, mas para alcançar vidas por mediante a palavra de Deus. Ou para alcançar vidas. Tem gente que faz vídeo de motivação, né? Bom dia, deixa uma motivação. Isso é legal demais, viu? Mas eu enganei, eu tô usando pra tudo. Então, aí ó, já está sendo levantado aí, ó. A pessoa que está usando a mídia aí, vai ser uma bênção isso aí, eu creio que vai ser uma bênção. Creio que mais pra frente, né, no estudo, é noção de estudo, né? Aí vai vir mais gente, vai vir mais gente. Vai ter uma live de pregação ainda no estúdio dela. Recebe aqui, ó. Eu ia pregar vai ser ele, hein? Vai ter uma live de pregação lá. Gente, falar nisso, agradecer também o Wesley, que se deu um espaço aqui pra gente gravar. Porque, que nem eu tô falando pra vocês, ainda não tenho no estúdio, mas eu creio que não tá tudo. Então, o que você acha dos debates hoje em dia que estão fazendo aí no YouTube? Tipo, um cristão versus sei quantos macumbeiros. O que você acha disso? Você acha crucial? Você acha certo? Ou você tipo assim, acha que... Eu acho que não é necessário fazer isso, na minha opinião. Eu acho que não é necessário. É só minha opinião, literalmente.
Eu não iria para um debate desse, entendeu? Ai, eu também não Eu não iria, Não é literalmente eu nem não por causa iria. de tipo, assim, não saber falar. Eu não Mas iria. acho que, tipo assim, Não não tem tem um porquê muita você fazer necessidade. isso, entendeu? Se a gente sabe que Cristo é Cristo, que Deus é Deus, Ele é o que único caminho, ele é a eu acho solução que de tipo, tudo. não tem argumento, Não tem argumento. entendeu? E, É isso que as e pessoas tem muitas gostam, né? pessoas que estão caindo nas garras do inimigo, nas ilusões do inimigo, exatamente por conta disso. Acaba indo para um debate desse, aí uma pessoa que não crê acaba jogando uma seta na pessoa, a pessoa cai naquela seta, cai naquele dado inflamado, guarda aquilo no coração dela e acaba, poxa, aí começa, poxa, não é que ele estava certo, poxa, não é que ele tinha razão, poxa, não é isso aqui. Poxa, se eu tenho razão do Senhor que eu sirvo, eu não preciso me explicar, eu tenho a razão do Deus que eu sirvo. Ele liberta, ele transforma, ele mudou a minha vida. É só eu olhar para a minha vida e ter a certeza do que ele fez comigo. Olha, ele me transformou. Ele mudou a minha vida. E por que eu vou ter dúvida ou eu vou fazer um debate para falar a respeito disso? Eu não vou, porque eu já sei a quem eu tenho crido e a quem eu tenho servido. Viu? Que é o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus. Esse é o meu Deus. Essa é a minha bandeira. É o Senhor. Teve algum momento assim que você ou escutou um louvor, uma palavra que te fez chorar? Tocou Então, bem na sua alma. tem dois louvores. Toca muito no meu coração, que o primeiro é o Consolador e o segundo é o Liberta. Nossa, esse louvor. Eu quero ser assim, É porque, tipo, é muito difícil de libertar de coisas que realmente assim, a gente gosta muito. Pra gente é difícil, né? Mas se a gente colocar Deus, é verdade. E o Consolador, ele fala muito sobre o medo de perder o Espírito Santo. a gente pode perder tudo. Nós temos que ter esse medo, porque tem muitas pessoas que, falar a verdade, já perderam. Entendeu? Porque eu falo que o Espírito Santo, quando ele entra no coração de uma vida, ele entra fazendo barulho, ele entra, oh glória, a pessoa chora, a pessoa ri, a pessoa roda, a pessoa pula, ele entra fazendo aquele barulho, mas quando ele sai em silêncio. Então nós vemos um tempo ao qual muitas pessoas acham que tem, mas já não tem. Entendeu? Faz, mas já não tem mais o Espírito Santo, já não tem mais aquela unção, já não tem mais aquele azeite, já não tem mais aquele calor. Está fazendo, mas já não tem mais a presença. Então nós temos que ter medo, entendeu? De perder o Consolador. Imagine você perder o Consolador. Quem vai te consolar? Se ele é consolador, no momento de tristeza ele vem e fala, filha, levanta. Não fica assim. Imagina sem ele. Tem que ter esse medo aí. assim, a minha música atual hoje é a música que ele fala muito comigo. Fala sobre o Espírito Santo, sobre a nossa vida, e, tipo, é muito lindo saber que a gente tem um amigo assim, né? A gente, por exemplo, a gente pode ter amigo assim, carnal, mas o amigo assim, espiritual, ele ajuda muito. Sempre nos consolando. Um versículo que te toca muito, assim, toca muito seu coração. Então, é uma passagem no caso, né? Eu tenho uma passagem que toca muito no meu coração. Não é nem um versículo, você falou um versículo, mas não é nem um versículo, é uma passagem toda. Inteira, então. Inteira, né? Mas uma passagem que marcou muito a minha caminhada e toca até hoje a minha vida. Foi uma das minhas primeiras pregações, que é em 1 Samuel 17. Davi, ele contra Golias. Eu olho para Davi, eu vejo um exemplo. Um jovem que era um improvável, um jovem que ninguém dava nada, até mesmo a sua família, entendeu? Não dava nada para Davi. Mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E um jovem que derrubou um gigante, ao qual todos os israelitas estavam se covardando, ao qual todos os israelitas estavam com medo daquele gigante. A afronta era dia e noite. Golias ali afrontando, dizendo, não tem nenhum homem que venha batalhar contra mim. E Davi se levantou ali. Jessé manda Davi levar alimentos, mantimentos aos seus irmãos no campo de guerra e trazer respostas para Jessé. Né? Mas quando Davi chega lá e vê Golias afrontando, ele fala, quem é este para afrontar o Deus vivo, o exército do Deus vivo? E ele vai e se posiciona e batalha contra aquele gigante. Quando ele se posiciona, mais incrível de tudo, isso que eu vejo como um improvável. Os seus irmãos que estavam no campo de batalha olharam para ele e disseram, mas você vai batalhar, E era um sai daqui, guerreiro, né? vai embora. E era tudo guerreiro, vai embora.
vai embora. Saul duvidou de Davi, mas Davi tinha um coração direcionado a Deus. Davi tinha uma confiança em Deus. E ele sabia de algo que é o mais lindo. Ele sabia de algo que era o Deus que me livrou lá no campo. O Deus que me deu livramentos lá no campo com as ovelhas, do meu pai. Ele será esse Deus que vai me dar livramento aqui. Ele entendia o quê? O Deus que me deu livramento ontem. O Deus que me deu livramento ontem e de ontem. Ele é o mesmo Deus que vai me dar livramento hoje. Ele entendia isso. E ele mesmo fala, né? Deus, se eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a presença. Não podemos perder a presença. Então, ele falou com Deus, eu posso perder tudo, Senhor, mas não quero perder a presença. Os salmos de Davi, se nós olhamos assim para o salmista, né? Nós olhamos assim, a gente vai ver nos salmos, falam muito sobre o medo de perder a presença, falam muito cânticos acerca da presença de Deus, cânticos a respeito de uma alma batida, entendeu? De uma angústia, mas sempre ali sendo consolado por Deus. Isso é maravilhoso. Assim, tem algo que você, tipo assim, queira dar de conselho para os jovens, para as pessoas? Conselho. Um conselho assim. Para esta geração, o conselho que eu dou, seja da aparência, não, fuja do pecado. Deus ele chama o teu povo, ele chama esta geração para viver uma vida de santidade. Né? Sem santidade não há avivamento. Como eu digo, avivamento ele tem alguns tópicos que é necessário de um cristão ter para alcançar um avivamento. O primeiro tópico é a oração, o segundo é o arrependimento, o terceiro é um quebrantamento. Através do arrependimento gera o quebrantamento e uma santificação perante a Deus, uma mudança de caráter. Mas eu falo que há uma grande promessa nesta nação. Entendeu? Eu olho para o pastor Billy Graham, um grande avivalista, um pastor que é uma referência, já está na glória do Senhor. Mas olho para ele e vejo um dos seus documentários, é para essa geração, vejo em um dos seus documentários ele orando pelas bandeiras de diversas nações. E quando ele passa em uma dessas bandeiras, ele para na bandeira do Brasil. E ele fica parado ali e perguntam para ele, por que você parou nessa bandeira? E ele fala, Deus me levou. E eu vi como chuva de avivamento caindo nessa bandeira. Essa bandeira vai ter um grande avivamento nessa bandeira que vai impactar as outras nações. E vai impactar todas as nações. Porque o avivamento ele traz isso, ele traz um impacto a todas as nações. Né? Então, nós carregamos esta promessa. Nós carregamos uma promessa de ser avivado. A nossa geração carrega uma promessa de ser avivada. A nossa juventude carrega uma promessa de ser avivada. Eu não creio numa geração derrotada, eu não creio numa geração fracassada, eu não creio numa geração fraca, eu não creio numa geração ao qual não tem fogo no altar, eu não creio numa geração ao qual não carrega o fogo pentecostal, eu não creio numa geração ao qual está perdida no pecado, mas eu creio numa geração que está sendo levantada e erguida perante a Deus, uma geração de remanescentes, que está todo o tempo orando, que está buscando o grande avivamento nesta nação. Mas se arrependa dos maus caminhos, jovens, se arrependa das condutas e melhore as condutas de vocês perante o Senhor. Se acerte com o Senhor. Endireite as veredas de vocês, porque são grandes aquilo que o Senhor tem para cumprir na vida de cada um que vai estar assistindo esse podcast, em nome de Jesus. Eu vi que você trouxe a Bíblia, tem um versículo, uma palavra aí, pra gente, vai terminar. Então, eu marquei uma aqui, que é, calma aí, Mateus, eu marquei aqui, Mateus 19, marquei errado. Então, Mateus 19, 26. Peraí. 26. Meu Deus. A prova aí. Calma aí. Não é falta de ABD não, viu? Eu estou me perdendo aqui mesmo. 26. Aqui. Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos, isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. A palavra de hoje para você é, aquilo que parece impossível para você, continua sendo possível para Deus. Eu olho para a mulher do fluxo de sangue, eu vejo algo que era impossível para a medicina. A palavra de Deus fala que uma mulher sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. Né? E ali ela vinha aparecendo desse mal. E ela procurava soluções de diversos médicos.
todos os médicos que ela ia naquela região diziam para ela assim, não tem jeito, é impossível, não tem como você ser curado. Mas quando ela se encontra com aquele que é o Deus das causas impossíveis, que é o Deus que nós servimos, nosso Senhor Jesus Cristo, quando ela se encontra com esse Deus, ela é curada. Talvez hoje você esteja passando por um problema na sua casa, um problema na sua saúde, um problema entre os teus, um problema entre a sua família, entre os seus filhos, ou esteja com alguém que está entre a medicina. E o médico já decretou e falou, olha, não vai ter como, e hoje não vai passar, não tem solução para o que ele está passando, não tem solução para o mar de enfermidades que ela está enfrentando. Eu digo para você, ainda há solução no Deus dos impossíveis. Aquilo que é impossível para a medicina, aquilo que é impossível perante os nossos olhos, ainda é possível para Deus. O nosso Senhor, ele vai além da física humana. O nosso Senhor, ele vai além do nosso entendimento. O nosso Senhor, ele vai além da medicina. Você possa receber essa mensagem em nome de Jesus. Lá na igreja, ela não conhecia Jesus, não sabia o que Jesus sabia. Mas ela, naquele momento que ela estava na janela e ouviu falar que Jesus ia passar por ali, ela teve fé e acreditou. E falou, se eu apenas tocar na sua veste, na veste de Cristo, ela ia ser curada. Ela não precisou que Deus colocasse a mão nela, nem abraçasse, acreditando, somente tocasse na veste dele. E ativou uma fé também. Nem fala sobre fé. fé. E ali ela, né, recebeu um grande momento e foi curada. E é isso, obrigada, Cris. Eu que agradeço. Foi uma benção. Muito obrigada. E, gente, lembrando que eu comecei também, vou falar uma verdade aqui, eu comecei a me apaixonar pela pregação através do Glória. Aleluia. Porque eu não tinha coragem. Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha. Pode ter perguntado pro meu pai. Eu não pregava, eu só louvava, eu imitava Deus. Mas quando era assim, pra pregar, aí a partir do momento que eu comecei a ver ele pregando, a pastora, aí começou a ativar essa vontade. Aí da palavra. E hoje eu acho que assim, do que eu pregava hoje, que pregou, né? Tudo que a honra e glória do Senhor, e tudo que Deus manda falar, mudou totalmente. Tinha coisas que eu nem sabia explicar. Agora, estudando, tendo mais aproximação sobre isso, tendo mais intimidade, mudou totalmente. E é um jovem referência, tá? Glória. Um jovem referência. A honra e a glória de toda de Deus. E eu creio que ainda vou ver ele em muitos altares. Em nome de Jesus, ó, recebo. E saber, né, que tudo essa honra e glória dele. E hoje muitos não estão nem respeitando isso. Muitos estão deixando o orgulho crescer no coração. Mas eu creio que isso que você prega mesmo. E quando prega, fala a verdade. Porque tem pregação dele que eu falo assim, meu Deus. Gente, e é um puxão de orelha, meu Deus, eu falo assim, gente, eu não posso. E para muitos era improvável, né? É por isso que eu amo a mensagem de Davi. Foi improvável, mas Deus ele olhava de uma forma totalmente diferente. E Deus, quando ele escolhe, não adianta nem sair pra China, mas ele tá lá. Gente, muito obrigada por vocês estarem assistindo. E eu vou usar o Instagram dele aqui para vocês, tá? Pra vocês lá, curtem os vídeos dele, da pregação, assistam, que Deus vai falar. Também tenho aprendido também a editar também, viu? Tô editando uns vídeos lá abençoados, né? Tá mesmo, gente. Eu vejo vídeo abençoado lá. Eu não sabia editar também, não. Eu comecei a acreditar. Não, o meu caso eu até sabia, só que eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de postar no Instagram. Agora mas eu tinha vergonha também. Eu tô quebrando isso daí, eu tô postando. Mas é isso, né? A gente tem que saber mesmo. E tudo que é feito pro reino de Deus, Deus abençoa, Deus ajuda. Então, gente, tchau. Até o próximo. O próximo é a Rayane, tá? Aí, que vocês possam curtir. E Deus abençoe vocês. E se quiserem mandar perguntas, depois eu passo para ele e ele responde para vocês lá no Instagram. Tchau. Vai, gente.
Obrigada, calma. Tem tudo hoje ainda, né?